Bom, meus queridos, a gente, na nossa aula passada, estávamos falando sobre ainda dentro das diretrizes do paciente amputado, e aí existiam algumas fases que a gente precisa levar em consideração. Nós já falamos brevemente, né, sobre essas fases, eu vou só fazer um reapanhado delas aqui, tá bem? Então, assim, ó, nós vamos ter primeiro uma fase que ela vai ser chamada de pré-cirúrgica, tá? Essa fase ela vai ser colocada em prática para o paciente amputado que vai para uma cirurgia eletiva, que ele vai fazer o processo de amputação como uma forma de tratamento de alguma patologia que ele já tem instalada. Tá? Esse paciente ele vai ter ainda a fase de hospitalização, tá? A fase de pós-cirurgia durante o processo da hospitalização e depois ele tem um processo de reabilitação pós-fase hospitalar, já ainda dentro do pós-operatório, mas já na fase de reabilitação a nível domiciliar e deambulatório, tá bem? Então, esse nosso indivíduo vai contar com 3 fases de reabilitação, uma fase chamada de pré-cirúrgica, uma fase de pós-operatório hospitalar e uma fase de pós-operatório a nível ambulatorial, ok? Durante esse indivíduo, tá? Durante essa fase pré-cirúrgica, esse nosso indivíduo, ele precisa fazer um preparo, tá? Tanto emocional quanto psicológico, também do ponto de vista físico, para que ele consiga enfrentar esse processo cirúrgico de uma forma adequada. Então, dentro da fase pré-cirúrgica, vão ser tomadas medidas, né? Vão ser tomadas decisões, né, do ponto de vista de reabilitação, onde nós vamos fazer então esse preparo desse indivíduo. Então nós vamos iniciar um programa de condicionamento cardiopulmonar, nós vamos fazer uma avaliação física detalhada desse indivíduo, não somente do segmento que vai ser amputado, né, e o que vai permanecer desse segmento, mas também dos segmentos contralaterais que vão ajudar esse indivíduo na fase de reabilitação. Precisamos traçar para esse indivíduo um prognóstico funcional, né? Precisamos determinar como esse indivíduo vai chegar do ponto de vista funcional na fase de pós-operatório a nível ambulatorial, como ele vai chegar para a reabilitação nesse momento. Precisamos discutir algumas coisas com esse indivíduo, principalmente do ponto de vista emocional, né? Precisamos conversar com ele que o procedimento que ele vai enfrentar não é um procedimento que é fim de vida, né? Não é um procedimento que é borderline para a vida dele, vai ser o ponto de divisão de melhora dos problemas que ele vem enfrentando dentro da doença atual dele. Então, o processo da amputação, ele vem como um processo de tratamento, ok? Então, esse indivíduo precisa entender que a vida dele não vai acabar ali com o processo da amputação, embora esse seja um serviço mais destinado ou quem tem mais um preparo profissional para fazer isso seriam os indivíduos da psicologia, mas a gente também, como vai passar muito tempo com esse indivíduo, a gente já precisa traçar algumas conversas assim para ele, tá bem? Então, o otimismo durante essa fase pré-cirúrgica tem que ser transmitido para o paciente, tá bem? O otimismo de que as coisas vão dar certo, de que durante o processo de reabilitação vão surgir dificuldades, mas que essas dificuldades elas vão ser ultrapassadas e nós vamos estar presente com esse indivíduo do lado dele para ajudá-lo dentro disso, dentro desse processo de reabilitação física. Vamos discutir com ele as questões da dor fantasma, que ele pode, mesmo fazendo o processo de amputação, ainda ter uma sensação como se fosse uma dor no membro que não existe mais, né? Precisamos esclarecer para ele que ele vai ter um esquema corporal guardado dentro do seu cérebro e que esse esquema corporal somente ele vai sofrer o processo de amputação física, né? O processo de amputação neural não vai acontecer. Então esse indivíduo ele vai demorar algum tempo até que o esquema corporal dele seja refeito, né? Que os insights neurológicos dele sejam refeitos e que aí ele vai construir uma nova imagem, né, com um segmento a menos ou com um segmento protetizado, que ele vai construir essa nova imagem dentro da imagem corporal do córtex cerebral dele, ok? Mas isso é um processo que vai acontecer, ok? Podemos também ter algumas técnicas, né, de tratamento para essas dores fantasmas. Então, isso também são coisas que a gente precisa esclarecer para o paciente, que nós temos condições também de lidar com isso no pós-operatório. Mas é uma situação que pode acontecer, né? Uma boa porcentagem, uma boa parcela dos casos que fazem o processo de amputação evoluem com dor fantasma, tá bem?
Se a gente for ver do ponto de vista porcentagem, não é uma coisa assim grandiosa. Em torno de uns 30 a 40% dos indivíduos pós-amputação evoluem com dor fantasma, né? Se a gente pensar no todo, assim, não é grandes coisas, mas ainda assim é uma parcela de indivíduos, uma parcela de vidas, né, que vão estar afetadas por essa questão. Nesse momento também, no momento que a gente vai fazer essas conversas com esse paciente, né, ele também vai passar pela questão traçar metas. Então, nós vamos traçar para esse paciente metas, né, que elas possam ser conquistadas num curto, num médio e num longo prazo. Então, eu vou definir com ele o que, que vai acontecer. Olha, num curto prazo, tu vai começar a fazer uma deambulação, ok? Que ela vai começar a ser uma deambulação com andador, depois ela progressivamente vai passar para muletas, né? Depois progressivamente ela vai passar por bengalas. Nesse meio do caminho vai haver o processo da protetização, né? Nós vamos fazer um preparo desse coto para que ele consiga fazer o processo da protetização. Então, num curto prazo, nós vamos conseguir preparar esse coto, né? Para que ele consiga receber depois uma prótese. No médio prazo, nós vamos, além de seguir com os trabalhos, né, de descarga de peso, de treino de marcha com dispositivos de auxílio, com preparo do coto, com as técnicas que a gente vai desenvolver ao longo do tempo com esse indivíduo, no sentido de preparo, de cuidado da cicatriz da amputação, preparo do coto, tentando já fazer descarga de peso, né, nós vamos organizar uma forma de sustentação, uma superfície de sustentação, onde esse indivíduo ele consiga chegar com o coto e colocar uma descarga de peso sobre o coto. Nós podemos fazer isso com um banquinho, com uma cadeira, podemos fazer isso com uma poltrona. Ele chega, ou até a própria cama do indivíduo, ele chega em frente a essas superfícies e consegue, né, devagar, vai tentando adaptar o coto, né, a fazer uma sustentação do peso, já preparando ele para conseguir fazer a descarga de peso juntamente com a prótese. Eu estou falando isso a nível de membros inferiores, tá? Nível de membros superiores, as coisas vão seguir um pouquinho diferentes, mas vão seguir a mesma linha de raciocínio também, tá bom? E para longo prazo, então, que esse indivíduo ele vai ter uma vida normal, né, com a prótese dele, e que se ele quiser, inclusive, ele pode se inserir a longo prazo em atividades laborais. Ele pode trabalhar, né, a lei vai assegurar para o indivíduo com deficiência física, né, ou também o indivíduo amputado, vai assegurar uma parcela, né, de empregos, uma parcela de vagas dentro das empresas que vão ser destinadas a esses indivíduos. Então, ele pode seguir de uma forma adaptada na própria profissão que ele já tinha, ou até mesmo ele pode se adaptar a uma nova função e pode se inserir novamente no mercado de trabalho, certo? Sem contar também que se ele optar, ele pode também fazer o processo de adaptação para algum esporte que ele queira, algum esporte paralímpico que ele sinta vontade de fazer, né? E ele pode também se desenvolver fisicamente, cognitivamente e até do ponto de vista emocional, ele pode interagir, né? Melhorar todo esse esquema, toda essa teia de relações a partir do esporte. Então, o esporte hoje é uma coisa que ele começa, né, cada vez mais ganhar força dentro da questão do indivíduo deficiente físico, dentro do indivíduo que fez uma amputação por qualquer nível que seja, ok? Então, existe uma série de esportes, e eu tenho para dizer para vocês que hoje eu não enxergo nenhum tipo de esporte, tá, que não possa ser adaptado. Então, nós temos uma capacidade, uma gama muito grande de trabalho com esse indivíduo a longo prazo dentro da questão esporte, tá bem? Vamos passar aqui. Então, dentro da fase pré-cirúrgica, como eu disse para vocês, a gente vai ter que verificar com esse indivíduo as amplitudes de movimento que ele possui, né? Tanto do membro que vai ser amputado quanto dos outros membros. Nós vamos ter que avaliar a questão força muscular, tá? Tanto do segmento que vai permanecer, do coto que vai permanecer, quanto dos segmentos contralaterais, e aí também é necessário a gente avaliar força de membros superiores, porque esse indivíduo vai usar muito membros superiores para poder fazer o uso dos dispositivos auxiliares de marcha, né? Devemos determinar com ele também o grau de independência desse indivíduo, né, perante as suas atividades de vida diária, dentro das suas AVDs, né? A gente pode usar alguns índices, o índice de CATS é um índice que ele vai determinar bem para nós, né? Embora ele seja focado para o indivíduo neurológico, o CATS ele consegue dar para nós um nível de independência dentro das AVDs, o que esse indivíduo consegue fazer dentro das AVDs dele,
tá? O condicionamento físico, então, dentro da avaliação pré-operatória, nós podemos trazer para esse indivíduo a avaliação com uma manuvacometria, né, para saber como é que vai ser, como é que estão as pressões respiratórias desse indivíduo, qual é a capacidade dele exercer força inspiratória e de exercer força expiratória, né, de fazer uma PI max e uma PE max. Podemos trazer para esse indivíduo também uma avaliação do ponto de vista espirométrico, né? Nós podemos trazer para esse indivíduo a avaliação das suas capacidades, então só saber como é que está o volume expiratório forçado no primeiro minuto, como é que está a capacidade vital forçada, como é que estão as capacidades vitais. Então nós podemos trazer todos os valores espirométricos, né? Fazer uma espirometria para esse indivíduo para fazer uma avaliação de saúde para ele. Lembrando, a espirometria, por mais que se diga ao contrário, tá? Por mais que alguém tente dizer o contrário para vocês, a espirometria ele é um exame, tá? Que ele não tem vistas somente identificar patologias no indivíduo. Então, a espirometria ela pode ser feita, inclusive, para quantificar esses volumes respiratórios, como é que estão essas capacidades pulmonares do indivíduo. E aí, inclusive, para que a gente possa traçar um plano de tratamento, um plano de condicionamento aeróbico focado justamente nessas capacidades. Então, a gente pode usar isso como uma forma objetiva, né, de quantificar o nosso trabalho, inclusive de quantificar o nosso paciente, como ele está agora, nessa fase pré-operatória, e como ele vai se encontrar depois na fase pós-operatória. Então, eu posso usar a espirometria como um valor objetivo de avaliação para esse indivíduo, ok? E eu não preciso pensar nela somente como um exame que vai identificar se o indivíduo ele é um paciente obstrutivo, se é um paciente restritivo, se ele é um paciente que tem uma doença pulmonar mista. Então, não preciso pensar dessa forma. Ela pode ser usada do ponto de vista avaliativo para quantificar o nosso trabalho dentro da fisioterapia, ok? Então, fica a dica. O que mais? O suporte social, né? Vamos avaliar como é que está o suporte social desse paciente, como é que está o suporte de família, ele vai ter um suporte de família para o pós-operatório, como é que vão ser os cuidados que ele vai conseguir receber no pós-operatório. Daqui a pouco eu tenho um indivíduo que ele mora sozinho, daqui a pouco eu tenho um indivíduo que a família não vai dar um suporte adequado para ele, e também daí a gente vai traçar metas para esse paciente, e são metas que não vamos conseguir cumprir, porque não existe um suporte familiar posterior. Então, isso são coisas também que a gente precisa identificar e se identificando esses fatores, a gente chama o profissional que é o responsável por trabalhar com isso, chama o assistente social, que ele vai cuidar desse aspecto para nós, mas a gente também já precisa fazer essa conversa. A forma de enfrentamento que esse paciente vai ter, né, diante do fato da amputação, como é que vai ser trabalhado isso dentro da cabeça dele. Volto a dizer, o profissional que melhor vai trabalhar com essa questão vai ser o profissional psicólogo. Ok? Mas nós vamos ter que ter um certo discernimento e uma certa forma, um certo tato no tratar essas questões, porque nós vamos estar mais tempo e nós vamos estar mais vezes ao longo da semana com esse nosso paciente, com esse paciente amputado, certo? Até para não dizer que se esse paciente já estiver internado, né, antes de fazer a cirurgia, antes de fazer a amputação, nós vamos estar vendo ele todos os dias, né? Facilita 2 vezes ao dia. Então, nós vamos estar com uma proximidade muito maior nesse paciente. Daqui a pouco ele vai fazer um laço de confiança, né? Um acolhimento e vínculo maior conosco, né? Que estamos mais presentes com ele, do que propriamente com um profissional que vai vir, que vai tentar conversar, vai tentar entrar no mundo dele, e daqui a pouco ele vai ter um certo receio nisso. Então, ele vai muitas vezes contar muitas coisas para nós, e que daqui a pouco a gente vai ter que fazer essa ponte entre o paciente e o psicólogo, contar para o psicólogo, ó, está acontecendo isso, os receios dele são os receios de não voltar mais a caminhar, os receios dele é de não se adaptar à prótese, os receios dele é de, assim como está acontecendo uma amputação por causa de uma diabetes no membro inferior da esquerda, e tem medo que isso aconteça lá no membro inferior da direita também, ou que depois mais um segmento seja amputado. Então, ele tem muitos receios em função disso. Então, isso tudo a gente vai ter que dar uma cuidada também, tá? Como isso vai ser enfrentado pelo nosso paciente. Então, dentro desse preparo do pré-cirúrgico, vai entrar a preparação psicológica, né, prévia com o paciente, então reforçar essas habilidades dele em lidar com o processo operatório. Vai entrar o ganho ou a manutenção das amplitudes de movimento. Esse ganho, ele vai ser necessariamente mensurado, tá? O ganho ou a melhora ou a manutenção. Ele vai ser mensurado pela goniometria,
ok? A gente precisa fazer uma goniometria das articulações, ver como essas articulações estão de capacidade funcional, como é que estão as ADMs delas, e ver se houver restrição, qual é essa restrição. Essa restrição, ela está acontecendo porque eu tenho uma articulação deformada? Essa restrição, ela está acontecendo porque a articulação, ela tem encurtamento muscular ao redor dela, que está impedindo o movimento articular? Essa articulação, ela tem bloqueio mecânico dentro dela, tem alteração óssea, tem alteração de estruturas da articulação que impedem o movimento, né, dentro da amplitude total. Então, isso é o que a gente vai precisar avaliar. E a goniometria vai nos dar valores objetivos. Tá bem? E aí, a partir disso também, a gente vê o que nós podemos fazer para o ganho dessas amplitudes, mas a gente precisa focar nessa amplitude também. A abordagem visando o controle da dor, a gente já pode iniciar técnicas que vão ajudar a controlar a dor, certo? Tá, mas o paciente não tem dor, o que eu vou fazer para controlar a dor dele, já para tentando visar essa abordagem dolorosa? A gente tem técnicas de respiração, a gente tem técnicas de conscientização mental, a gente tem técnicas de mentalização, né? A gente tem uma série de técnicas que elas podem ser utilizadas como forma de tentar posteriormente controlar a dor, certo? Então a gente já pode ir trabalhando alguma coisa nesse sentido. Podemos trabalhar com alguma coisa de eletro já nesse momento? Podemos. A gente pode usar a teoria das comportas, né, para tentar trabalhar a questão dolorosa desse paciente. A gente pode usar a eletro a nível do plexo. Se a gente estiver falando de membro inferior, a gente vai usar plexo lombo-sacral. Se a gente estiver falando de membro superior, a gente vai usar o plexo cérvico-braquial. Então, a gente pode já colocar o processo de analgesia já com eletro nesses segmentos. Podemos, né, também usar o laser, focando pontos motores, né, como forma também de analgesia, ou também usando o laser a nível de plexo, que é uma possibilidade também. A gente pensa no laser só como nível local, mas ele também nos dá uma resposta remota dentro do sistema nervoso central. Então, é uma forma legal da gente trabalhar também. Que mais? O agulhamento, tá? É uma forma que a gente pode usar também dentro do preparo desse indivíduo já para o controle da dor. Ah, mas vamos agulhar o segmento que vai ser amputado? Claro que não. A gente vai agulhar o coto, né? Que nós vamos já promover um preparo neuromuscular nesse coto pelo agulhamento, né? Mas é uma doença vascular que fica ruim de eu mexer com a agulha nesse sujeito. Ok, podemos trazer já algumas técnicas manuais, podemos trazer técnicas de liberação miofascial, podemos trazer técnicas de liberação muscular, podemos trazer técnicas de mioenergia, que também vão ajudar esse indivíduo depois dentro do controle da dor, certo? Nós temos muitas técnicas que nós subjulgamos o poder delas, certo? Técnicas que a gente olha, a gente pensa assim, eu só posso usá-las enquanto eu estiver com dor. Não, certo? Eu posso usar as técnicas de analgesia já numa fase preparatória para um processo que a gente sabe que é doloroso. E também a gente sabe muitas vezes, a gente sabe que a maior parte das patologias que elas vão levar, tá? E assim, ó, não quero ser fatalista, mas quase que 100% das patologias que vão levar o indivíduo a uma amputação eletiva, essas patologias elas evoluem com dor. Então, a gente não está fazendo nada assim de empírico, e nós vamos trabalhar também não somente com preparo, mas nós também já vamos usar técnicas que vão fazer, né, manutenção da dor nesse indivíduo. Então, a gente não está fazendo nada assim do aquém do além, a gente não está atirando, né, de forma preventiva. Não estou dando tiro na lua antes que a lua me atire em mim. Não, não é dessa forma, tá bem? Então, as coisas elas podem acontecer assim. E sem contar também força, tá bem? Eu tenho para dizer para vocês que agora, aqui nesse momento, nós podemos pensar nas duas formas de força. Nós podemos pensar na avaliação da forma de força pelo esfigmomanômetro, tá? Que é uma forma objetiva de me dar força, e eu posso pensar no Kendall, na escala de força de Kendall, do 0 a 5, na graduação de 0 a 5. Então, eu posso usar as duas formas como de quantificação de força, tá bem? Só que, cuidado, se vocês usarem o esfigmomanômetro, tá, que vai dar para vocês lá um valor em milímetros de mercúrio, eu não tenho nenhuma tabela no mundo que diga para mim assim, ó, o joelho precisa fazer tantos milímetros de mercúrio de flexão, tá,
para que ele tenha uma força, para que ele seja funcional, ou para que essa força seja, né, o equivalente ao grau 5 da tabela do Kendall. Não existe isso. Então, eu posso usar o esfigmo, tá, como uma forma de quantificar a força de flexão do indivíduo, para que eu coloque um treinamento muscular e depois eu verifique novamente a força, para ver quanto de força eu ganhei com o treinamento que eu coloquei. Ou eu ainda posso pensar, eu vou fazer uma quantificação com esfigmo no pré-operatório e depois eu vou fazer a mesma quantificação com esfigmo no pós-operatório. Vou ver se o indivíduo manteve o nível de força dele ou se ele piorou o nível de força ou se, né, num caso extremamente relevante, se ele teve algum ganho de força nesse sentido, que é muito difícil, né? A não ser que no pré-operatório a gente tenha um componente dor muito importante que esteja bloqueando a questão de geração de força do indivíduo. E lá no pós-operatório, pela questão dos analgésicos, dos anestésicos, ele já não tem esse componente de dor incomodando ele e ele consiga, né, uma geração de força maior, porque ele não tem bloqueio neuromuscular nesse sentido agora. Então, isso vai trazer para ele algum ganho de força. Então, eu posso usar o esfigmomanômetro como uma forma de quantificar de forma objetiva a força se eu fizer comparativos, tá? Ou se eu vou comparar um segmento com outro, ok? Nesse momento, eu posso fazer esse tipo de utilização do esfigmo. Mas, né, claro que sempre o que está mais para trás e que é um pouquinho mais subjetivo e é o que é um pouco mais amplamente utilizado, vai ser o Kendall, né? Vai ser a escala de força de Kendall e a sua graduação lá de 0 a 5, tá? Que essa graduação, me desculpe, tem que gravar a ferro e fogo na memória da gente, tá bem? Depois nós vamos ter um programa de exercícios, né, que a gente vai colocar para esse nosso indivíduo. Os objetivos que nós vamos ter com esse programa de exercícios vai ser corrigir ou prevenir deformidades, aumentar força, melhorar a mobilidade, aumentar o equilíbrio desse sujeito, né? Nós vamos ter a necessidade de fortalecer membros superiores, né? No caso, se a amputação for dos membros inferiores, nunca esqueçam que os membros superiores é que agora vão carregar o indivíduo à frente usando o dispositivo de auxílio à marcha. E o membro inferior que sobrou, tá? Se não houve a desgraça lá da amputação bilateral, o membro inferior que sobrou é o membro inferior que vai sustentar todo o corpo. É ele que vai sustentar todo o peso do corpo, então ele também precisa ser treinado do ponto de vista força, tá bem? Precisamos preparar o indivíduo também para as transferências, precisamos mostrar para ele como essas transferências vão acontecer, como é que ele vai se colocar, como é que ele vai colocar os pontos de força dele, quais são os segmentos corporais que vão auxiliar ele, para deslocar ele da cama até a cadeira, da cadeira até a cama, para que ele passe do deitado para o sentado, para que ele passe do deitado para o lateral, a questão dos coxins, né, do uso dos coxins para que ele consiga tanto ter um conforto no leito ou um conforto na cadeira sentado, né, como também para que esse coxim não seja utilizado de forma errada, para que o coxim não leve ele para algum grau de deformidade, para algum grau de encurtamento que depois vai dificultar a nossa vida durante a protetização. Tá? Então, isso tem que ser avaliado e tem que ser explicado também. Como é que esse indivíduo, podemos também orientá-lo, né, a colocar algum tipo de barra, alguma espécie de barra na casa dele, no quarto, no banheiro, né? Não somente com a finalidade de facilitar ele tomar banho, mas que facilite também as trocas, né? De uma cadeira para outra, de um assento para o outro. Então, isso também são coisas que a gente pode orientar ele. Como ele vai também se colocar dentro, né? Ou frente ao uso da cadeira de rodas, né? Que depois a gente vai traçar esse elemento de forma isolada depois do nosso conteúdo, cadeira de rodas, tá? Mas isso também são coisas que esse indivíduo ele precisa estar esclarecido a respeito disso, e nós é que vamos fazer isso. Nas contrações unilaterais, então, a avaliação do membro contralateral, a monitoração desse membro, tá? Então, se esse membro ele não vai começar a apresentar os mesmos sinais e sintomas do membro que foi amputado, o que aconteceu naquele membro que foi amputado, que nós poderíamos ter tratado isso em tempo, né? Que nós poderíamos ter tratado isso se o indivíduo tivesse vindo para a fisioterapia com mais tempo. Então, no momento que a gente está trabalhando aquele coto, aquele segmento amputado, a gente já vai monitorando o membro contralateral,
para que as coisas também não voltem a acontecer naquele segmento. Se a questão é circulatória, o que eu poderia fazer, né, dentro do que eu tenho à minha disposição de elementos de tratamento, o que eu poderia fazer para estimular a questão circulatória? Então, vamos trabalhar isso também, tá? Vamos lá. Então, assim, ó, durante essa fase pré-operatória, o indivíduo também pode ter a necessidade de usar algum tipo de órtese dinâmica ou algum tipo de órtese estática, né, como forma já de preparar o membro. Se ele tem muito encurtamento e ele tem um padrão, uma necessidade de fazer uma flexão do joelho, de fazer uma flexão de algum segmento durante o tempo que ele está deitado, e esse cara não está tendo um discernimento muito adequado do que a gente tem, do que a gente está pedindo para ele, podemos colocar uma órtese ali para deixar alongando durante o tempo, podemos colocar um extensor no joelho, um brace no joelho, um tutor longo, como forma de organizar as articulações da forma que a gente deseja, né? Taulas gessadas ou termomoldáveis de baixa temperatura também vão trabalhar nesse sentido. Favorecer a flexão, tá? São indicadas, para favorecer a flexão, são indicadas as órteses com componentes dinâmicos, ok? E para inibir a flexão, vão ser necessárias as órteses rígidas, as órteses que vão manter o membro alongado, né? Sem proporcionar que esse indivíduo consiga fazer a flexão. Uma rígida rotina de uso e cuidados precisa ser colocada. Então, não é somente a gente dizer para ele que ele tem que usar a órtese. Se ele não estiver efetivamente usando aquela órtese, não vai dar certo, não vai fluir também. Então, tem que instaurar uma rotina de uso, tá? E essa rotina de uso tem que ser rígida. A gente tem que ser rígido com o paciente muitas vezes. Precisamos evitar também iatrogenias. O que significa uma iatrogenia? É um problema que nós trouxemos para o paciente, então daqui a um pouco a gente também vai colocar uma órtese mal adequada, mal ajustada, ou ajustada com muita força, né, que aí pode fazer um garroteamento, pode fazer uma obstrução da circulação do membro, ou a gente vai colocar uma órtese muito frouxa, porque a gente não quer deixar muito ajustada, porque talvez vai apertar e vai machucar, mas daí no final dos contos a gente deixa frouxo demais, e isso vai provocar mais encurtamento, acaba piorando a situação com o uso da órtese. Então, podemos também provocar iatrogenias. Ou uma órtese que ela vai machucar também, vai provocar uma escara, isso também é uma coisa preocupante. Então, a gente precisa ter todos esses aspectos cuidados, para que a gente não traga nenhum problema para o paciente, a mais do que ele já tem. As posturas assumidas pelos pacientes nos períodos que antecedem a cirurgia são um importante fator causador de encurtamentos e deformidades. Então, como eu disse para vocês, para não dizer 100%, é quase 100% dos indivíduos que vão evoluir com dor durante o processo pré-cirurgia, tá? E essa dor vai levar o sujeito a assumir posturas, vai levar esse sujeito a assumir padrões, tá? De posicionamento que vão ser padrões de encurtamento, que vão ser padrões ontálgicos, padrões que o indivíduo vai assumir para que ele não sinta dor. Mas isso vai provocar encurtamentos. Isso vai provocar alterações articulares, deformações articulares que para nós futuramente, depois, durante o processo da protetização ou a tentativa da deambulação, isso vai prejudicar o nosso processo, certo? Então, essas posturas que esse indivíduo vai assumindo agora, na fase pré-cirurgia, elas precisam ser inibidas, elas precisam ser orientadas, tá? Ah, mas é a dor que está levando o cara a esse momento. Ok, o que a gente pode fazer para essa dor? Então, vamos tratar a dor desse sujeito. Ninguém merece sofrer dor, ainda mais nos dias de hoje, ainda mais em 2020, certo? Com todos os recursos que nós temos à nossa disposição. E não importa se o paciente é SUS, se o paciente é particular ou se o paciente é convênio. Nós sempre temos que fazer o melhor para que isso não aconteça, para que esse paciente não sinta dor. É a nossa obrigação, enquanto fisioterapeutas, proporcionar, no mínimo, que o paciente não tenha dor, que o paciente seja uma pessoa que consiga respirar sem sentir dor, que ele consiga ficar sentado sem sentir dor. É difícil? É difícil. Mas a gente consegue. Mas a gente precisa, para isso, ter insistência, tá? Precisamos tentar cada vez mais ser profissionais melhores para isso, tá? Orientações quanto ao posicionamento do tronco, quanto ao posicionamento de membros superiores e membros inferiores, tá? Isso tem que ser disponibilizado para o paciente. Se for preciso, além das orientações que a gente vai dar para esse paciente do ponto de vista verbal, que a gente vai demonstrar para ele, dá uma cartilha para ele, tá? Dá um folderzinho para ele, ó, aqui tem um monte de coisinhas, um monte de posicionamentos que o senhor tem que tentar evitar.
certo? Tem um monte de posturas aqui, ó. Ah, se botar o travesseiro embaixo do joelho, deixando o joelho dobrado. Pá, isso é ruim. Isso é ruim por quê? Porque vai encurtar os isquiotibiais. E depois, na hora de esticar o joelho, né, de esticar o cotinho lá, ó, para colocar esse cara em pé, vai ser um sacrifício. Facilita, a gente não vai conseguir. Então, a gente precisa trabalhar isso. Então, trabalhar tanto do ponto de vista verbal, trabalhar do ponto de demonstrar para o paciente o que precisa fazer, tá? Trabalhar do ponto de vista manual, porque muitas vezes a gente vai precisar também fazer a liberação desses músculos para que não permaneçam e não encurtem cada vez mais. E ainda, se necessário for, dá uma cartilha que diz para o sujeito assim, ó, todos os dias, às 3 horas da tarde, o senhor pega esse panfleto aqui e lê. Tá? Ah, o paciente não sabe ler, o paciente não sabe. Então, alguém da família vai pegar o panfletinho para ele às 3 horas da tarde. Tá? Por que às 3 horas da tarde? Porque tudo a gente tem que colocar horário. Se deixar para fazer quando der vontade, nunca vai dar vontade. Se deixar para fazer quando eu me lembrar, nunca vou me lembrar. Ok? Então, tem que ter um horário. Eu estou falando 3 horas da tarde, se vocês acharem por bem colocar às 18 horas durante a missa lá, também. Tá? Se quer deixar, por exemplo, às 4h30 antes do terço, tranquilo. Tá? Quer deixar para fazer, para ler às 9 horas da noite antes da novela? Tranquilo. Vocês é que conhecem o paciente de vocês é que vão determinar isso com ele. Mas botem um horário. Tá? Tudo que vocês pedirem para o paciente, coloquem um horário fixo. E ele vai tentar gradualmente mentalizar esse horário e ele sabe, poxa, eu preciso ler isso aqui que o doutor mandou eu ler antes da novela. Ah, mas o que é isso aqui? Não, isso aqui é como é que eu tenho que deixar a perna esticada, como é que eu não posso deixar o travesseiro embaixo do joelho, né? Que eu tenho que cuidar do meu pé para o meu pé não ficar caído, que eu não posso deixar o meu quadril meio dobrado, que eu não preciso colocar, ficar segurando, né? Apoiando a minha coxa aqui, segurando ela em flexão para que eu não sinta, que eu sinta menos dor, né? Isso são coisas que eu não posso fazer. Ah, mas se é isso que eu não posso fazer, para que eu vou ler? Não, ler, igual ler, né? Faz o paciente decorar o que está escrito ali, certo? E faz ele lembrar durante o dia também, certo? Se precisar, mandem um WhatsApp para ele, mandem uma mensagem no Face, porque tem muito paciente que não tem coisa da vida, fica no Face, né? Manda mensagem no Face, manda mensagem no Instagram, só para lembrar o senhor que o senhor tem que fazer isso aqui, ó. E manda para ele a fotinho da cartilha, tá? Ou do flyerzinho que vocês vão estar trabalhando com ele. Façam isso, tá? Isso é necessário. O paciente, ele vai ser vencido muitas vezes na insistência que a gente tem em falar com ele, tá? Na insistência em que a gente tem em passar as informações para ele. E por mais que ele diga assim, ah, mas isso eu já sei. Se o senhor soubesse, o senhor estaria fazendo. Então, o senhor não sabe, tá? Ou se o senhor sabe, o senhor está se fazendo de louco. Então, a gente muitas vezes tem que ter um diálogo assim um pouquinho duro com o paciente, para que ele entenda, tá, a importância daquelas informações que a gente está passando para ele, ok? Se ficar assim, ai, queridinho, paciente querido, faça isso, por favor. Oi, seu fulaninho, como é que o senhor tá? Tudo bem? O senhor fez aquelas coisinhas que eu pedi para o senhor? Não, o senhor não fez? Ah, mas o senhor faça, por favor, se o senhor tiver um tempo, tá? O senhor dá uma lidinha e tenta fazer para... Esquece, isso não funciona. Tá? O paciente é que vai funcionar que nem a gente tratar muitas vezes, e por favor não interpretem mal o que eu estou dizendo, é que nem quando a gente vai tratar com os nossos filhos. Tem determinadas coisas que eles não querem fazer, como tomar banho muitas vezes, é uma coisa necessária, mas não querem fazer. O que a gente faz? Tem que mandar, tem que dar uma ordem curta, objetiva. Ele tem que ter firmeza no que a gente está passando. Então, muitas vezes vai acontecer isso. Tá? Então, tenham esse pulso, muitas vezes, que vai ser necessário com o paciente, ok? Ser fisioterapeuta não é uma coisa fácil, porque a gente muitas vezes tem que ter pulso, mas também vai ter que, em alguns momentos, eternizar, né? Vai ter que ter alguns momentos que seja mais terno, vai ter alguns momentos de flexibilização, depois vai ter que voltar a ter pulso outra vez, certo? É complicado, mas é um meio de caminho, assim, é um ajuste que a gente vai ter que passar por isso, e a gente vai ter que treinar isso para ter também, tá? Não é fácil. Já digo isso para vocês saírem. Comportamentos que favoreçam flexão do joelho, que favoreçam a abdução, que favoreçam rotação externa da coxa. Apoio de travesseiros ou cobertores sobre as articulações. Isso aqui, ó,
família e cuidador adora colocar embaixo da perna do paciente. Tá? Fazer um rolinho de travesseiro, fazer um rolinho de cobertor e botar com o joelho embaixo do joelho, para o joelho ficar assim. Ah, mas é legal porque ele descansa, porque não sei o que. Descansa sim, mas só que ficar 1 hora, 2 com isso aqui é uma coisa, ficar 24 horas por dia com esse rolinho embaixo do joelho aqui é outra coisa bem diferente, certo? Então, quanto mais tempo esse rolinho ficar embaixo do joelho, maior vai ser o grau de encurtamento que esse paciente vai assumir e maior vai ser o grau de encurtamento e deformidades que nós, posteriormente, vamos ter que tratar, ok? Então, tomem cuidado com isso. Ok? Então, também, ó, não somente flexão do joelho ou da coxa, mas também a abdução da coxa, a rotação externa da coxa, tá? Isso tudo, assim, ó, é um inferno para trabalhar posteriormente. Dá muito mais trabalho do que se a gente tivesse proibido isso antes. Desalinhamentos articulares, tá? Isso tudo deve ser evitado. Assim como deve ser também evitado o imobilismo, certo? Que o paciente fique imóvel com seus segmentos na cama, que ele fique imóvel com seus segmentos na cadeira. Isso deve ser evitado, tá bem? Existe uma teoria antiga do século passado que fala na conservação de energia. Eu digo para vocês que isso é antigo, é do século passado. Isso não existe, ok? Não existe mais nos nossos dias atuais. Nossos dias atuais é mobilizar precocemente o paciente, mobilizar o paciente do leito. Quanto mais eu consigo mobilizar o paciente do leito, mais eu consigo prevenir, tá, complicações desse paciente. Mais rápido eu consigo botar esse paciente para fora do hospital. Mais rápido eu vago o leito para vir outro paciente. Então, a esteira, tá, ela funciona mais rápido. Essa é a nossa função de fisioterapeutas quando a gente pensa em fase hospitalar com os nossos pacientes. Tá bem? E isso também deve ser transferido para casa. Tá? Para o domicílio, para o consultório, para o ambulatório depois. Esse imobilismo ele deve ser constantemente combatido. O paciente não pode ficar imóvel, ele deve ser movimentado, se não por nós, por alguém da casa dele. E se alguém da casa dele não entende, quem é que vai ensinar? Nós. Então a gente deve deixar orientações para casa também. Mobilização ativa e passiva das articulações proximais e articulações não envolvidas, desde que não haja contraindicações clínicas. Então, deve ser feita a mobilização passiva, mobilização ativa. Se eu estou falando a nível de articulação, a mobilização passiva ela vai muito bem. Se for ativa, melhor ainda. Tá? Agora, se a gente está falando a nível de massa muscular, tá? Se a gente está falando a nível de ativação neuromuscular, a mobilização passiva não vai fazer nada. Ela não vai mexer com esse nível de ativação do músculo. Ela só vai mexer com a articulação, vai impedir que a articulação fique travada, que a articulação ela fique anquilosada, que ela fique encurtada, que ela fique aderida, tá? Vai melhorar essa questão amplitude de movimento, a movimentação passiva ela vai muito bem para isso, tá? Isso inclusive vai entrar a manipulação da articulação. Mas, do ponto de vista neuromuscular, isso não faz nada, ok? Só o que vai fazer, vai ter efeito comprovado em cima da ativação neuromuscular é o que a gente consegue promover de movimento ativo. Então, ou seja, eu preciso induzir o indivíduo a fazer mobilizações ativas, que isso, do ponto de vista muscular, para ele, é benéfico. Tá bem? Mas a mobilização passiva, ela pode ser muito bem utilizada dentro da mobilização articular, e isso traz impacto positivo para a articulação. Então, qual é a contraindicação que pode ser utilizada nesse momento? Se o cara tem uma TEP, uma TVP, uma trombose venosa profunda, tá? Isso não dá para mexer. Se o cara está com um processo infeccioso, por exemplo, está com a ferida operatória infectada, está aberta, está drenando pus, não dá para mexer, tá? Entre aspas. Mas se eu fizer qualquer coisa também, vai ajudar a drenar mais pus. Então, ou seja, vai tirar mais processo infeccioso e isso pode facilitar o processo metabólico de recuperação, pode facilitar o processo cicatricial. Então, quanto mais líquido, quanto mais pus eu tirar de um processo infeccioso, melhor é para o processo cicatricial, tá bem? Então, podemos também ter, né, contraindicações que são absolutas, como trombose. Se eu tenho uma trombose ali, enquanto não houver, né,
a anticoagulação plena, ou quanto não houver a recanalização do trombo ali que não ofereça mais risco fazer mobilização, até que isso se prove, até que isso seja liberado, imobilismo completo, tá? Não mexo e não se deve mexer, tá bem? Mas temos já o processo da liberação, temos exames que comprovam já que eu posso fazer isso de forma segura, eu já estou com o processo de anticoagulação, né, a pleno, ou ainda se a gente estiver falando de membro inferior, tem alguns procedimentos cirúrgicos que são as colocações de filtros dentro da veia cava inferior. O filtro dentro da veia cava inferior, ele vai segurar todos os trombos que vão tentar passar ou que vão ser deslocados do membro inferior. Então, no momento que tem filtro ali na veia cava, mobiliza à vontade, isso está liberado. Não tem mais o risco de embolizar esse êmbolo para dentro do pulmão, de fazer uma TEP. Então, esse risco já não tem mais, ok? Então, pode fazer a mobilização de qualquer forma. E, dentro do ponto de vista relativo, tá? Se eu tenho um processo infeccioso ativo ali, o imobilismo, tá? Não movimentar é relativo, ok? Isso vai também de vocês aí nesse caso. Não, eu não quero ver pulso ainda, não quero mexer, não sei o quê. Ok, tá? Deixa para quem tem estômago. Então, a questão, por exemplo, processo infeccioso ativo, com líquido, com pus, com drenagem, tá? Se vocês mexerem, melhor. Se não mexerem também, tá? Não existe assim um risco muito grande. No fortalecimento, tá? Deve ser dada atenção à capacidade funcional residual do indivíduo. O que ficou de capacidade funcional? A partir dessa capacidade funcional é que eu vou começar a traçar objetivos, eu vou começar a implementar os meus treinamentos. Por exemplo, não adianta vocês quererem pegar um paciente que tem 80 anos de idade, que ele já tem um processo de atrofia significativo instalado, que ele tem uma sarcopenia instalada, que ele sofreu um processo de amputação por causa de uma doença pré-existente ou por causa de um diabetes. Ele precisou fazer uma amputação do terço médio da tíbia, tá? Uma amputação transtibial. E que aí, então, eu vou colocar o mesmo treinamento que eu vou dar para esse paciente de 80 anos, eu vou dar o mesmo treinamento para ele, como eu vou dar com um cara de 30 anos que sofreu um acidente e perdeu o membro inferior. Um cara que ele tinha um porte atlético, né? Infelizmente, lá pelas tantas, ele pegou uma carona, o motorista do carro encheu a cara, capotou com o carro, né? E o cara que estava do lado ali, que não tinha nada a ver com a história, o cara acabou, aliás, não tinha nada entre aspas, né? Porque ele foi conivente com a situação. Ele sabia que o sujeito tinha bebido. Pegou uma carona, capotou o carro e o cara acabou perdendo a perna. Pô, mas é um cara rígido, um cara que não tinha doença pré-existente, né? É um cara que tinha uma condição muscular muito boa, é um cara que tinha uma resistência muscular extremamente boa, era um cara que tinha um porte atlético. A gente vai querer pegar a mesma intensidade de tratamento do velho de 80 anos e botar para o cara dos 30, não vai dar certo, não vai funcionar. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso quantificar o quanto que eu tenho de resíduo de força de um e de outro. E aí eu preciso colocar o treinamento ajustado para cada um dos indivíduos. Eu não tenho uma receitinha de bolo para dizer eu vou fazer 10 repetições com caneleira de 1 quilo no pacientezinho de 80 anos e eu vou fazer as mesmas 10 repetições com caneleirinha de 1 quilo no paciente de 30 anos. Puro velho, talvez ele vai fazer as 10 repetições com a língua de fora. O cara com os 30 anos vai fazer as 10 repetições e vai ficar pensando assim, quantas mais 200.000 10 repetições eu posso fazer? Ok? Então, assim, ó, a gente precisa graduar essa quantidade de força residual. E isso a gente vai tirar pelo estado muscular do paciente. O que esse paciente tem de estado muscular? Tá bem? O que mais? Habilidades necessárias à realização dos autocuidados, tá? Alimentação, vestuário, trocas posturais, tudo isso deve ser mantido por meio do treinamento, também pelo treinamento da tarefa. Então, daqui a um pouco, o paciente ele precisa vestir a calça. O que eu vou treinar com ele? Eu vou treinar a flexão anterior do tronco, a extensão do tronco, se ele consegue levar a mão até o chão, trazer a mão até o chão, se ele consegue ir até o chão, pegar um peso, trazer esse peso até uma outra superfície, levantar esse peso até um outro lugar. Então, isso tudo são treinamentos de tarefa,
Tá? São treinamentos que eu estou fazendo com o tronco, com o membro superior, com o membro inferior, mas voltado e focado a uma tarefa que o indivíduo vai executar. Tá bem? Eu preciso fazer essa avaliação e colocar o treinamento para ele dentro disso. Realização controlada e supervisionada das atividades de vida diária pelo paciente. Então, se a gente tiver oportunidade, a gente vai com o paciente até o domicílio dele. A gente vê como é que estão as coisas dentro do domicílio dele, a gente programa as transferências conforme o domicílio dele, a gente programa também o uso dos dispositivos auxiliares conforme o domicílio dele. Se a gente não tiver como ir até o domicílio dele, a gente conta, a gente pergunta, ele nos conta, a gente explora essa realidade para que a gente consiga determinar o que vai fazer com ele. Programas de fortalecimento e condicionamento muscular também podem ser implementados. Então, o que eu dizia antes para vocês, façam programas de fortalecimento, tá bem? Então, para isso, a gente tem que ver a qualidade física do nosso paciente. Como é que ele está? Ele está consumido? Ele está sarcopênico? Ele tem 80 anos de idade? Ele tem uma atrofia muscular severa? Ou ele não está sarcopênico, ele tem um trofismo muscular bom, ele tem um tônus muscular bom, ele tem uma compreensão de doença e uma compreensão de atividade física, da importância do programa de atividade física, bom também. Então, aí a gente vai traçar programas diferenciados. Programas que são mais aeróbicos, programas que são menos aeróbicos, programas com maior intensidade, ok? Mas tudo isso vai ter que ser programado conforme o indivíduo. Vai ter que ser ajustado individualmente os programas de treino. Tá bem? E aí, para mim treinar, eu posso treinar com aumento da resistência e redução do número de repetições, ou eu posso treinar com aumento do número de repetições, mantendo o nível de carga. Certo? Vocês começaram a trabalhar sem carga nenhuma, sem resistência nenhuma, ativo livre. Tá? Começaram com 10, com 20, com 30, com 40, com 50, estão em 100 repetições. Tá? O paciente já está vencendo isso tranquilaço e está sobrando ainda. Beleza, vamos botar uma resistência. Caneleira de 1 kg, halter de 1 kg. Continua com o treinamento. Aí o treinamento vai diminuir as repetições. Tá? Porque agora eu tenho resistência. Quanto vai diminuir? Em média, entre 50% a 30% de diminuição. Tá? Eu tinha 100 repetições, agora eu vou ter 50 repetições com a resistência. Ou eu vou ter 70 repetições com a resistência. Isso aí também vocês vão quantificar com uma coisa que é extremamente difícil, que é a aplicação do Borg, da escala de Borg. Como está o cansaço do meu paciente. Se eu posso usar o Borg simplificado de 0 a 10, tá? Quanto cansado você está? Certo? E aí a gente usa essa quantificação. E aí vocês também vão determinar. Se meu paciente ele passou do 5 de cansaço, eu vou parar o treinamento. Se meu paciente passou do 5 de cansaço, vai no 6, tá? Eu vou tolerar até 7 de cansaço, que é um nível submáximo. Tá? O 8 de cansaço no Borg. Eu vou tolerar até tanto de frequência cardíaca para o treinamento do meu sujeito. Eu vou fazer lá o cálculozinho, 220 menos a idade, vai me dar um tanto de frequência, tá? E esse tanto de frequência eu vou trabalhar com 70% dele. Se pegar o João, por exemplo, vamos ver aqui, ó. Pegar o João, tá? Cálculozinho rápido, 220 menos a minha idade, que é 42. Não parece, mas, né? Eu tenho 42. Eu sei que eu tenho uma fisionomia de 41, mas, enfim, tá? 178 batimentos por minuto seria a minha frequência máxima, tá bem? Agora, se eu pegar e quiser trabalhar com 70% dessa minha frequência cardíaca máxima, eu vou trabalhar vezes 0,7, eu vou trabalhar com 124,6, 125 batimentos por minuto. Quando eu atingir os 125 batimentos por minuto, é ali o nível de treino que eu vou tolerar. Se passou disso, eu baixo a carga, eu diminuo o treino, eu paro o treino imediatamente naquele momento, tá bem? Então, para treinar condicionamento físico, para treinar massa muscular, para treinar questões aeróbicas, a gente pode usar o Borg e a gente pode usar a frequência cardíaca máxima. Tá? Então, a frequência cardíaca máxima, por mais que vai fórmulas e voltam fórmulas dos consensos e dos artigos das publicações, o que ainda, de novo, hoje, em 2020, é aceito outra vez, tá? Embora já tenha sido modificado outras vezes,
é a formulazinha dos 220 menos a idade do sujeito, tá bem? Isso vai me dar a frequência cardíaca máxima que o sujeito tolera, ok? E aí a gente vai traçar quantos por cento nós vamos tratar a partir dessa frequência cardíaca máxima. Eu vou tolerar até 70% da frequência cardíaca máxima, vou tolerar até 80%, ou não, eu vou trabalhar com um protocolo mais conservador, que eu vou tolerar até 50% da minha frequência cardíaca máxima. Isso vai depender muito também, volto a dizer, do paciente que vocês estão tratando. Se o paciente de vocês tem 30 anos, se o paciente de vocês tem 80 anos, tá? Isso são coisas diferentes, mas não significa também que vocês não peguem um sujeito de 30, 40 anos que esteja extremamente consumido do que um paciente de 80 anos, certo? Então isso é muito relativo também. Volto a dizer, hoje, tá? Nós vamos trabalhar mais do que nunca com a individualização do processo de reabilitação. Eu vou traçar níveis de reabilitação, eu vou traçar níveis de trabalho com o meu paciente conforme o que ele me apresenta, conforme o que ele tem para me dar, certo? São coisas diferentes, tá bem? Se vocês pegarem, por exemplo, a traumatortopedia, eu consigo estratificar um plano de tratamento para todo mundo, pegando dos 20 aos 80, todo mundo eu vou tratar reconstituição da LCA do mesmo jeito, tá? No momento que a gente fala em reabilitação muscular do paciente amputado, do paciente que tem uma doença crônica, do paciente que vem de um processo de diabetes, de um processo de atrofia muscular, tudo isso agora se torna relativo. Relativo por quê? Porque eu preciso individualizar o processo de atendimento, tá bem? Dentro da fisioterapia hospitalar, isso é muito falado hoje em dia. Ok? A gente vem de um processo onde a gente tentava estratificar todo mundo dentro de protocolos e hoje a gente vem para um momento onde se fala novamente dentro da questão de individualização do processo de atendimento. Eu vou colocar técnicas, eu vou colocar intensidade de treinamento conforme o que o meu paciente tolera, conforme a avaliação que eu vou fazer no meu paciente. Ok? Isso é o que a gente tem hoje em 2020. O que mais? Realização de programa de fortalecimentos, tá? Deve ser implementados, como a gente falou. Monitorização do membro contralateral na tentativa de identificar possíveis alterações semelhantes ao que vão levar à amputação do outro membro, tá? Que a gente já tinha comentado também. Pacientes acamados, avaliação frequente da pele. Cuidem isso, tá? Para que o paciente não comece a abrir as caras. Começou a ficar avermelhado, começou a ficar hiperemiada a pele, cuidados de hidratação dessa pele, alternância de decúbito, tá? Comecem a trabalhar isso, coxins que consigam aliviar a pressão nesse ponto da pele, isso é extremamente válido, tá? Então, avaliação frequente da pele, rotina de alívios de pressão, devem ser enfatizados. Pensem também assim naquele cara que vai ficar um longo tempo sentado na cadeira de rodas, tá? Esse cara vai jogar tensão em cima do sacro. Esse cara vai jogar tensão em cima dos isquios, ok? Então, esse cara também ele precisa de uma almofada que seja capaz de fornecer para ele alívio de pressão nesses pontos, para que ele não faça escara também, certo? É muito complicado a gente ver pacientes que fazem assim, ó, 2 buraquinhos por causa de úlcera de pressão, um em cada isquio, porque o cara ficou muito tempo sentado colocando pressão também em cima do isquio. Pensem que vocês vão pegar pacientes que vão levantar da cama de manhã, vão para a cadeira de rodas e só vão voltar para a cama de novo no final do dia, tá? Na hora de dormir. Então, isso é uma coisa bastante frequente. Então, esses pacientes precisam ter cuidados também, tá? Não podemos deixar, então, esses processos de hiperemia da pele seguirem, porque se eles seguirem, eles vão desencadear uma úlcera de pressão, e aí, dependendo se o paciente tem uma doença pré-existente, tem um diabetes, por exemplo, associado, isso é extremamente complicado de cicatrizar. O processo de cicatrização é muito ruim mesmo, tá? É muito complicado de acontecer. Então, tomem cuidado com isso, tá bem? A escolha do nível de amputação. Então, assim, para realizar uma amputação, deve haver uma cuidadosa escolha do nível. Isso significa que, no geral, a conduta é preservar tanto o comprimento quanto possível para o roto. Quanto mais eu conseguir preservar de comprimento ósseo, de comprimento de pele, de alavanca muscular, melhor. Tá?
deve ser escolhido um nível que assegurará uma boa cicatrização, que assegure uma cobertura de pele e sensibilidade preservada. Então, não é simplesmente pegar assim, ó, passar a serra, cortar e deixar que o negócio cicatrize por conta. Não, tem que haver todo um descolamento muscular, tem que haver um descolamento de tecido nervoso, tem que haver um preparo, tem que se deixar um pedaço de pele que consiga fazer uma cobertura sobre o tronco, um coxinha de pouso, tá? Tem que trazer junto com a pele um tanto de tecido gorduroso que está colocado abaixo, tecido gorduroso subcutâneo, que isso vai fazer uma espécie de esponja, tá? Uma espécie de amortecimento da extremidade óssea com o que depois vai ser a prótese, ok? Então pensem que no pé de vocês têm várias extremidades ósseas. E se vocês pegarem o pé de vocês e apertarem por baixo, vocês vão sentir várias áreas, tá? Principalmente onde existem as proeminências ósseas, várias áreas que são mais fofinhas. Essas áreas fofinhas são coxins adiposos. Tá? São deposições de gordura que estão ali justamente para minimizar esse impacto da extremidade óssea do pé com o solo. Então, pensem que o coto também precisa disso, ele também precisa de um coxinha adiposo para poder minimizar esse atrito da extremidade óssea com a prótese posteriormente, tá bem? Então, isso aqui eu achei bem interessante, inclusive eu deixei em negrito e transcrevi na íntegra, tá? Para vocês, ó. Um nível será tanto mais adequado quanto melhor se prestar à adaptação de uma prótese funcional, uma vez que tenham sido satisfeitas as exigências relativas à sua escolha, de acordo com a idade, com a etiologia da doença e a necessidade da amputação. Então, ou seja, eu preciso, tá, contrabalançar as duas coisas. Eu preciso contrabalançar o que fique funcional para o sujeito, tá? Mas que ao mesmo tempo satisfaça as necessidades da amputação, as necessidades da doença que levou à amputação, tá bem? Então, por isso a questão é considerar a etiologia, considerar a idade, tá? Quanto maior a idade, mais difícil é o processo da protetização, mais difícil é o processo da reabilitação, tá? Então também cortar muito de um paciente idoso é extremamente complicado, tá? Se eu pegar um paciente jovem, o processo da reabilitação é melhor, ele é um tanto mais fácil. Então, se um indivíduo jovem perder um segmento maior de membro inferior, é mais fácil o processo da protetização do que no paciente idoso. Então, essas coisas a gente precisa ter em mente também. Tá? O cirurgião vai ter que ter em mente e nós vamos ter que ter em mente durante o processo da reabilitação. Se a gente estiver falando de ombro, tá? Então, quais são os níveis de amputação a nível de membro superior? Então, a nível de membro superior, nós vamos ter a amputação que vai ser, primeiro, a desarticulação do ombro. Isso vai fazer uma retirada de todo o membro superior do sujeito, tá? Vai desarticular mesmo no ombro. Eu posso ter uma amputação, tá? Que vai ser a amputação transhumeral, que é aquela que vai cortar no meio do húmero, tá? Tanto no terço proximal, quanto no terço médio ou no terço distal, ok? Tudo que for feito de corte no húmero vai ser chamado de transhumeral. Só que depois a gente pode fazer uma subclassificação de transhumeral proximal, de transhumeral distal, tá? Isso são coisas que vão ser conforme a gente pegar epífise proximal ou distal, ou pegar a diáfise do osso. Posso fazer, né, podemos encontrar as desarticulações a nível do cotovelo, tá? Essas desarticulações a nível do cotovelo, elas vão tirar todo o segmento de antebraço em diante, tá bem? Podemos ter as amputações do nível transradial. As transradiais vão pegar o quê? Vão pegar o antebraço, tá? E vão pegar o terço médio, o terço proximal ou o terço distal de antebraço, ok? Então, qualquer tipo de corte que deixe algum segmento de rádio, isso vai ser chamado de transradial. Vamos ter as desarticulações a nível de punho. Então, vai lá no punho, pega e separa do carpo, tá? Com a radioulnar distal. Pega e simplesmente separa. Então, isso é uma amputação de desarticulação do punho. Ou podemos ainda ter as amputações que vão pegar o carpo, tá? Vão pegar segmentos do carpo e vão amputar o que vai ser distal a esse carpo. Então, dos níveis de amputação a nível de membro superior, nós podemos ter desarticulação do ombro,
nós podemos ter as amputações transhumerais, podemos ter desarticulações ao nível do cotovelo, podemos ter as amputações transradiais, podemos ter a desarticulação do punho, podemos ter as amputações transcarpianas, ok? Esses são os níveis de amputação que nós vamos encontrar a nível de membro superior. Então aqui, ó, a gente tem uma imagem, tá? Essa imagem aqui é de um atleta paralímpico, tá? É um atleta do ciclismo. Esse cara, ele fez uma amputação de desarticulação do ombro, tá? Então ele fez a prótese que ele usa aqui, ó, é uma prótese robotizada. Deixa eu voltar aqui. É uma prótese que ela é robotizada, ela tem circuitos internos, tá? Esses circuitos internos, eles vão obedecer, inclusive, os estímulos que ele vai dar a nível de contração lá na glenohumeral, aliás, na glenoide, né? Porque o milho já não tem mais. E aí, então, ele consegue executar movimentos de ombro, cotovelo, punho e dedos, porque ele tem uma prótese que é extremamente diferenciada, tá? Então, aqui, ó, nessa imagem, a gente só tem aqui, ó, números para a gente entender como é que vão acontecer essas amputações a nível de membro superior. Esse indivíduo, inclusive, que estão aqui, ele é um indivíduo que fez uma desarticulação do ombro, tá bem? Mas, então, podemos ter aqui, ó, número 2, a amputação transhumeral, no número 3, as desarticulações do cotovelo, no número 4, as transradiais, no número 5, a desarticulação do punho, e no número 6, as transcarpianas, ou, tá? As amputações transcarpianas. Ou, né, esse site aqui, essa literatura, estava usando o nome de desarticulação parcial da mão, tá? Isso também é uma nomenclatura aceita dentro do meio, tá bem? Aqui só para a gente ter uma noção, tá? Dos tipos de próteses que vão ser mais comuns para nós dentro do dia a dia e que o SUS disponibiliza para nós também, tá? Então, nós podemos ter, ó, uma prótese que ela é estética, tá? Por que estética? Porque é só para o indivíduo ficar parecendo que ele tem um membro superior ainda, tá bem? Mas não é uma prótese funcional. O que essa prótese aqui ela vai trabalhar para nós do ponto de vista funcional é que pensem o seguinte: se o indivíduo fizer uma desarticulação no nível do ombro, ele vai perder todo o peso do membro superior daquele segmento, tá? Daquele membro superior. E pesa, tá? Dependendo do tipo de indivíduo que nós temos aí, nós podemos pesar até 5, 6 quilos de membro superior, tá? Talvez até mais, dependendo do nível de densidade gordurosa que o indivíduo apresentar. Nós podemos ter um peso bastante grande somente no membro superior. E no momento que a gente desarticula todo o ombro, o que vai acontecer? Nosso centro de gravidade vai fazer isso aqui, ó. Ele vai ser deslocado para o lado onde eu tenho mais peso, para o lado onde eu tenho mais força, certo? E para que eu consiga trabalhar esse centro de gravidade, para que eu consiga trabalhar essa compensação postural, essa órtese, que ela é estética, essa órtese ela vai ter um peso muito semelhante, tá, ao peso do membro superior. E aí também, além de fornecer, né, a esteticidade para o corpo do sujeito, ela também vai pesar e também vai nos ajudar a ajustar novamente o centro de gravidade próximo do normal desse indivíduo, tá bem? Então, isso é uma forma de trabalho, ok? Então, a gente pode colocar o peso nessa órtese para que, aliás, podemos e devemos, tá? Colocar o peso nessa órtese para que ela fique muito próxima do peso do segmento do membro superior do que foi amputado desse indivíduo. E isso vai influenciar no ajuste do centro de gravidade, tá? Podemos ter próteses chamadas de ativas, tá? Que elas vão ter alguns segmentos aqui, ó, que vão ser ativados conforme a ordem do sujeito. Então, posso ter uma ativação do cotovelo, né? Posso ter uma ativação a nível de punho. Podemos ter o que a gente vai chamar de próteses híbridas. Essas próteses híbridas, elas vão mesclar elementos que eles são ativos e que eles são puramente estéticos, tá? Assim como nós podemos também mesclar elementos robóticos nesse tipo de prótese. Eu vou robotizar, por exemplo, a mão, ou vou robotizar a mão e cotovelo, robotizar mão, cotovelo e ombro. Claro que quanto mais elementos eu vou robotizar, maior o custo vai ser dessa prótese,
tá bem? Mas a prótese robotizada é uma prótese que o SUS não oferta, tá bem? O SUS vai ofertar a prótese estética ou a prótese que tem algum grau de atividade, tá? Flexão de cotovelo, flexão de punho, algum grau de atividade, certo? E essas próteses, elas são presas no corpo do sujeito a partir de tirantes triplos, tá? Eu vou passar um tirante por trás da cervical, vou passar um tirante em diagonal ao tronco e eu vou passar um outro que vai passar horizontal ao tronco. Então, esses tirantes, eles vão, então, nos ajudar a sustentar essa prótese no membro superior com o tronco, tá bem? Lembrem, são segmentos diferentes. Membro superior é diferente de membro inferior, tá? Membro inferior é só descarregar o peso. Agora, membro superior, a gente precisa carregar o membro superior. Então, para isso, eu preciso dos tirantes, tá? Essas aqui são imagens mais aproximadas, tá? Aqui a gente tem uma visão anterior. Aqui a gente tem uma prótese que é puramente estética, tá? Aqui eu tenho uma prótese ativa, que ela vai fazer flexão de cotovelo, tá? E aqui eu tenho o mesmo indivíduo com a mesma prótese executando essa flexão de cotovelo, tá bem? A mão, ela é estética, tá? A mão, ela não tem função alguma. Mas daqui um pouco o indivíduo quer fletir aqui o cotovelo, porque isso pode facilitar ele de alguma forma, de repente segurar, colocar força no volante para fazer uma direção, sabe? Ou conduzir alguma coisa, carrinho no supermercado, né? Ou carregar uma sacolinha aqui, carregar uma bolsinha, sabe? Então, isso é bastante variável a utilização da flexão do cotovelo nesse caso aqui. Mas a mão aqui, ela é somente estética, tá? Só vai cumprir essa função de estética mesmo, certo? Já falando a nível de membro inferior, nós vamos ter 8 níveis de amputações a nível de membro inferior. No membro inferior, nós vamos ter, então, a hemipelvectomia, tá? É realmente cortar metade da pelve. Podemos ter a desarticulação do quadril, podemos ter a transfemoral, podemos ter a desarticulação a nível do joelho, podemos ter a amputação transtibial, podemos ter a desarticulação do tornozelo, podemos ter a amputação de Syme, que é a amputação seria uma transmetatarsiana, mas bem na verdade ela faz a preservação do metatarso, tá? Aliás, faz a preservação do tarso e faz a amputação dos metatarsianos em diante. Ou nós temos as amputações parciais do pé, tá? Que são as amputações polidáctilas, podemos tirar um dedo, 2 dedos, 3 dedos ou somente os dedos e preservar os metatarsianos, tá? Mas no momento que os metatarsianos saírem e ficarem os tarsianos, né? Aí nós vamos ter a amputação de Syme, ok? Aqui é só uma figura, tá? Mostrando além das amputações de membro superior, também trazendo então as amputações de membro inferior. Então, a hemipelvectomia vai cortar o ilíaco mesmo, certo? Vai retirar o ilíaco daquele lado, vai deixar somente um ilíaco e o sacro. Desarticulação do quadril, então vai tirar lá no quadril, preservando somente o sacro, preservando somente o ilíaco e a pelve, né? A transfemoral, que vai ser a amputação que pode ser na metade da coxa ou no distal da coxa, né, no distal do fêmur. A desarticulação ao nível do joelho, que é o 4. A transtibial, certo? Que vai ser a retirada da tíbia, em algum segmento dessa tíbia. A desarticulação do tornozelo, que vai ser retirada lá no pilão tibial. Depois, a articulação de Syme, que é a desarticulação tarsiana, né, das metatarsianas. E depois a parcial do pé, que é a dos metatarsianos para frente. Então, retirada dos dedos, tá? Bom, o que mais que eu quero falar para vocês a respeito disso? Aqui, ó, a avaliação dos aspectos cognitivos. A gente precisa avaliar se o paciente tem condições de suportar o que a gente vai oferecer para ele, o que a gente vai orientar para ele. Tá bem? Então, sempre que possível, anteriormente a uma cirurgia de amputação, uma avaliação cognitiva deve ser realizada na tentativa de se identificar a habilidade do paciente em aprender, se adaptar e usar a prótese.
assim como a capacidade do mesmo para alcançar um nível ótimo de autonomia e independência com o uso do equipamento. Tá bem? Então, de acordo com os guidelines, a gente deve avaliar a capacidade de interação do sujeito, a capacidade cognitiva dele. Como? Principalmente através do Mini-Mental. Tá? Usar o Mini-Mental como uma forma de avaliação cognitiva desse indivíduo. Tá bem? Então, aqui nós temos teste de função intelectual, atenção, concentração e processamento cognitivo. Tá bem? Subentende-se tudo nisso, Mini-Mental. Ok? Mini-Mental é uma ferramenta interessante e muito legal para a gente avaliar essa condição cognitiva do nosso paciente. O que mais? O momento da notícia. Tá? Então, a notícia da necessidade de uma amputação, as dúvidas, a incerteza, a insegurança do paciente e da sua família vão ser muitas. Estejam preparados para respondê-las. Tá? Desde a possibilidade de cura com esse tratamento, quanto ao seu potencial de adaptação, de autonomia futura e de qualidade de vida. O paciente sempre ele vai se colocar nessa questão para vocês, ou ele sempre vai colocar esta questão para vocês. Como será depois? Eu vou conseguir depois? Eu vou conseguir voltar a caminhar? Eu vou conseguir voltar a ter uma vida ativa? Isso tudo vai depender do paciente e vai depender também de vocês. Como vocês vão trabalhar com ele, tá? O que vocês vão disponibilizar de tratamentos para ele. Isso é o que vai diferenciar o nível de recuperação desse paciente também, certo? Então, assim, se eu tenho um paciente adepto ao programa, tá? Aderido ao programa, eu tenho uma prótese boa e o meu paciente apresenta condições físicas de adaptação a esta prótese. Quem está faltando nesse contexto? O fisioterapeuta fazer a parte dele. Tá bem? Então, empenho. Não é uma coisa fácil. Certo? Empenho e treino. Empenho e treino, empenho e treino. Ok? Isso é o que vai fazer esse paciente ficar bem novamente. Certo? Mas isso, tá? São 4 pilares. Certo? Paciente aderido ao tratamento, tá? Prótese adequada, condição física do paciente adequada e empenho do terapeuta. Ok? Isso é 4 pilares de sustentação do processo de reabilitação no uso de uma prótese. Se falhar qualquer um deles, dá pau. Se falhar a adesão do paciente ao tratamento, não vai funcionar. Se a prótese não for boa, não vai funcionar. Se a condição física do indivíduo não for boa, não vai funcionar. E se o fisioterapeuta não se empenha, também não vai funcionar. Certo? Tenho isso em mente de vocês. Tenho isso na mente de vocês. Tá bem? Adesão do paciente, prótese boa, condição muscular boa, condição física boa e fisioterapeuta bom também. Tá? Fisioterapeuta empenhado com o processo de reabilitação. Se quiser ser fisioterapeuta mão no bolso com esse tipo de tratamento, esquece que não vai dar certo, tá? Então, tomem cuidado com isso. Fica o aviso. No momento de dar notícia para a família, o paciente que fará a cirurgia de amputação, ele deve ressaltar para ele que é importante os pontos importantes que vão ser o tratamento, que ele deve apresentar necessidade que as necessidades dele vão ser satisfeitas, né, no pós-atendimento. Então, assim, eu falo disso aqui do momento da notícia, tá? Mas o momento da notícia nunca que é um momento nosso, é um momento do profissional médico que vai dar essa notícia para o paciente. Se a gente consegue fazer um trabalho associado, um trabalho próximo com o profissional médico ele vai dar a notícia para o paciente e vai dizer, já procura lá o fisioterapeuta fulano. Tá? E já começa a conversar com ele como é que vai ser daqui para frente, certo? Aí a gente consegue fazer toda essa conversa, todo esse preparo, todos aqueles elementos lá de pré-operatório a gente já consegue fazer com o paciente, certo? Mas para isso a gente precisa ter parceria, tá? E a parceria não diga assim, fulano, tu me manda o paciente que eu vou te pagar tanto. Isso é falcatrua. Tá? E eu estou dizendo para vocês porque eu sei que isso existe, tá bem? Então, as parcerias que elas devem ser firmadas, elas são parcerias de trabalho. Se vocês trabalharem bem,
o profissional médico vai se sentir confiável, né? Ele vai se sentir confiante de mandar para vocês o paciente para vocês reabilitarem. E ele vai conseguir mandar o paciente para vocês mais cedo. Agora, se vocês não forem confiáveis, se vocês não inspirarem confiança, esquece, essa parceria não vai ser firmada, tá bem? Então, a parceria profissional fisioterapeuta, profissional médico, ela é firmada a partir do trabalho. Se o trabalho de vocês ele dá resultado, o profissional ele vai sentir seguro em mandar o paciente para vocês e, inclusive, ele não vai nem mandar aquelas cartinhas do diabo que a gente recebe. A fisioterapia. Faça alongamento, faça fortalecimento, faça teraband, faça não sei o que, faça treino de marcha, faça, né? Faça crioterapia, faça termoterapia, faça benzedura, né? Faça o diabo A4. A gente não vai receber esse tipo de cartinha, tá? A gente não vai passar por esse tipo de constrangimento. Graças a Deus eu não passo mais, porque nesse momento, né? Hoje os meus trabalhos são confiáveis e quem me encaminha paciente só diz assim, ó, eu preciso que tu dê um jeito na vida desse sujeito. E aí eu vou dar um jeito na vida desse sujeito. Eu só preciso saber assim, ó, se é para dar um jeito de melhorar, se é para dar um jeito de manter, né? Ou se é para dar um jeito de dar alívio, ok? De fazer trabalho paliativo. É só o que eu preciso saber. Se me disser assim, não, é para dar jeito de melhorar, beleza. Pau na máquina que o negócio vai melhorar. Se o negócio é no intuito de manter, ok, meu trabalho vai ser no sentido de manter. A não ser que eu vá ali e eu veja, não, esse sujeito tem condição de melhorar. Eu vou colocar meu trabalho no sentido de melhorar. Ou também pode acontecer o contrário. O cara me manda o paciente achando que ele pode melhorar, eu vou lá e digo, ó, não tem condição de melhorar. Eu tenho condição de manter o que ele tem. Beleza, né? Isso é uma conversa entre profissionais que vocês vão ter no futuro, certo? Mas para isso, subsídios. Para isso, cartas na manga, ok? Para isso, confiança no que vocês estão fazendo. Confiança no taco, tá bem? E isso vem com estudo, isso vem com técnicas, isso vem com manuseios, isso vem com cada vez mais vocês ganhando confiança no que vocês estão fazendo. Vocês vão passar por momentos de prova, momentos de provação. Vão. Todo mundo passou. Tá? Vocês vão passar por um momento de receber as cartinhas do diabo lá, as cartinhas do demônio, dizendo o que vocês têm que fazer. Vocês vão sentir ultrajados dentro da profissão de vocês. Paciência, deixa a cartinha de lado, faz o que vocês acham que tem que fazer, mostrem a efetividade do serviço de vocês e com certeza essa cartinha não vai vir mais. Tá? Mas para isso, não é a gente bater panela e reivindicar direitos. Não. É mostrar trabalho. Um trabalho bem feito. Ok? Os bons são silenciosos. Guardem isso. Vamos lá. O que mais? Então, assim, ó, se a gente tem a proximidade desse momento notícia, então, assim, ó, uma equipe multiprofissional vai ser acionada. Nós vamos ter também uma postura ética, uma postura humana, né, que garanta o acolhimento desse paciente, que garanta a questão de informação, certo? Se a gente está trabalhando em um grande centro, a gente tem tudo isso ao nosso dispor. Tá? Se vocês, por exemplo, estão trabalhando num centro de reabilitação de algum lugar, todos esses profissionais estão numa equipe e eles vão conversar, certo? Eles vão ver o que cada um pode fazer dentro do seu quadrado para melhorar a vida desse sujeito. Então, hoje, o SUS, ele monta e capacita as equipes dessa forma, certo? Equipes que são capacitadas para fornecer um diagnóstico cinético funcional multiprofissional, um diagnóstico e uma atenção multiprofissional, multifocal. Então, isso, os centros de reabilitação hoje eles são focados e capacitados a isso. Então, você pega um caso, você pega um paciente, né, e você discute com a equipe o que é possível cada um deles fazer a respeito para a melhora desse paciente, e aí você traça um plano para aquele sujeito. Aquele sujeito vai passar pelo físio, vai passar pelo médico, vai passar pela terapia ocupacional, vai passar pelo psicólogo, certo? Vai passar pela nutrição, vai passar pela enfermagem, se for preciso algum cuidado ali com um coto, alguma coisa nesse sentido. Então, tudo isso vai ser traçado nesse contexto, tá bem? Proporcionar também o contato dos pacientes com outras pessoas amputadas, tá? Fazer a troca de experiências,
Tem pessoas que não gostam, tem pacientes amputados que não gostam assim de ficar se expondo, que não gostam de ficar tendo esses contatos. Tem outros que adoram, né? Que montam um grupo no Face, que montam um grupo no Instagram, né? Grupo dos amputados, né? Grupo dos que amputaram o membro inferior, grupo dos reabilitação em amputação. Tem gente que gosta de trabalhar sobre isso, tem gente que gosta de expor as suas experiências. Se a gente tem pacientes que gostam de expor as suas experiências e a gente tem um paciente que precisa ouvir essas experiências, por que não fazer o casamento dos dois, né? Então a gente precisa proporcionar isso também, tá? Possibilidades de retorno ao trabalho, ao reemprego, tá? E realocação profissional, recolocação profissional. Então, se o indivíduo tem condições de trabalhar na mesma profissão, no mesmo cargo, tá? Na mesma posição de emprego que ele tinha antes, ótimo. Se o paciente ele precisa ser readaptado a uma nova posição de emprego, vamos fazer isso, tá? E se o indivíduo ele precisa então ser reinserido no mercado de trabalho, também vamos proporcionar isso, ok? Então não é protetizar, não é reabilitar para o cara ficar em casa, não. Se eu vou também gastar tempo, gastar, né, recursos para reabilitar um sujeito que ele ficar sentado em casa vendo sessão da tarde, não precisa de prótese para isso, né? Então vamos deixar esse cara também em ponto de melhorar. Se é um idoso que já está aposentado, vamos achar colocações para esse idoso. Grupos de terceira idade onde ele possa trabalhar, onde ele possa se reinserir socialmente, né? Grupos de reabilitação, de ginásticas laborais que possam ser colocados para esse indivíduo também, para que ele possa, né, fazer o processo do movimento, fazer realmente a prevenção, tá bem? A prevenção, ela não é feita quando a patologia já existe. A prevenção, ela é feita para que a patologia não apareça, ou que se ela aparecer, ela aconteça de forma mais branda, tá bem? Então, os grupos, eles precisam ser realizados dessa forma, eles precisam ser montados dessa forma e com essa finalidade, ok? Então, os grupos de reabilitação, eles precisam ser, sim, fomentados para que esse indivíduo também se insira, tá bem? Informar os direitos para os pacientes, tá? Sobre as leis, sobre as cotas empresariais, as cotas que as empresas devem destinar para pacientes amputados, para pacientes com deficiência física. Isso são coisas que a gente vai precisar informar para o paciente também, tá bem? Quais são os benefícios fiscais que ele tem a partir do momento que ele sofreu um processo de amputação? Então, ele tem benefícios, sim, e alguns benefícios, inclusive, são muito bons, tá? Mas não é para sair cortando fora a perna aí para poder ganhar benefício, para comprar carro com desconto, tá? Não é para fazer isso. O que mais? 13h20. Então aqui, ó, que é a fase do pós-operatório, tá bem? As orientações que a gente vai trabalhar no pós-cirurgia imediata. Isso aqui, então, a gente vai entrar a partir da próxima aula, tá? A gente vai conversar na próxima aula, ok? Certo? Nos vemos, então. Um abraço.